Fala galera, tudo bem? Alan da Agilus aqui. E no tutorial de hoje a gente vai ver como que a gente cadastra e configura as fases da parte de vendas do sistema, certo? Então a gente vem aqui no menu Configurações, Workflows, Fluxos de fase. A gente já viu o outro tutorial de como que a gente configura para negócios. E aqui a gente vem no local, vamos localizar aqui, ó, Venda consignado e lapisinho para podermos criar ou editar as fases já existentes, tá? Então vamos incluir uma aqui. Então como que funciona? Nós vamos dar um nome aqui para essa fase. Então, por exemplo, em análise, vamos escolher uma cor para ela, para que a linha ali na esteira preencha com toda essa cor, que com o tempo você vai decorando a fase pela cor, fica até mais fácil. Então vai ser esse vermelho. E aqui começam os detalhes importantes. Fixa comissão. Isso daqui significa que quando a venda entrar nesta fase, que tem esse fixa comissão, esse é o momento que o Agilus vai pegar e vai calcular e definir qual que é de fato a comissão, tanto da empresa como do vendedor. Tá? Então enquanto ele não entra nessa fase que fixa a comissão, ele vai estar eternamente aqui fazendo uma simulação. Então o ideal é que esse fixa comissão só seja utilizado na sua fase que indique que o contrato foi pago para o cliente, tá? Digita no banco. Caso você utilize nossas integrações, nossas APIs de digitação automática nos bancos, quando você marca essa opção e eu passo um cliente para esta fase, é a hora que o Agilus inicia o processo de digitação lá no banco. Bloqueia na integração com o banco. A gente tem um segundo modelo que nós temos os importadores dos relatórios dos bancos. Ou seja, você vai lá no banco, pega o relatório da movimentação daquele dia, daquele período, tanto faz, importa para o Agilus para que ele possa fazer a atualização de todas as propostas que ele encontrar de acordo com o que estiver vindo deste relatório. E este bloqueio na integração serve para o seguinte: se vem alguma informação de um contrato neste relatório e no Agilus ele está numa fase que bloqueia na integração, ele não vai fazer nada. Exemplo. Vamos supor que o contrato já está finalizado, já está pago para o cliente e na hora de fazer essa importação, o back-office importou o relatório de outro dia, importou o arquivo errado. Então, nesse arquivo, esse contrato que hoje está pago, mudaria para, sei lá, em análise, por exemplo, certo? Então, quando a gente faz esse bloqueio, significa que se a venda está nessa fase já, mesmo que venha no relatório, não vai sofrer nenhuma alteração. Bloqueia a alteração. Isso daqui vale para dentro do Agilus, dentro da própria venda, que quando eu estou numa fase que bloqueia a alteração, eu não consigo editar nenhuma informação. Então, por exemplo, eu trabalho portabilidade e o contrato subiu para CIP. Então eu não posso alterar informações enquanto está na minha fase de aguardando o retorno da CIP. Porque senão eu posso ter divergências entre o que eu tenho na minha esteira e o que eu tenho de fato lá no banco. Tá? Computa a venda. Tudo aquilo que for produção ativa precisa ter esse computa-venda. Serve para na hora que você olha a sua esteira, você vê a somatória de valores, você vê quanto que é o valor, qual é o valor daquela venda. Então, por exemplo, um recusado, um reprovado não computa. O Agilus tem os relatórios para você acompanhar isso, mas na hora que você puxa a sua produção do mês, você vai ver tudo aquilo que já pagou ou que ainda pode ser pago, tá? E o exige motivo. Quando eu tenho alguma situação, exemplo do reprovado novamente, eu tenho N motivos que podem reprovar uma proposta. Então, ao invés de eu criar uma fase para cada um, eu crio só uma chamada reprovada e quando eu colocar nela, eu vou exigir um motivo. Então, eu venho aqui e crio os motivos que ela possa ter sido reprovada. Por crivo, por margem, por fraude, por isso, por aquilo. Então, a hora que o seu back-office colocar reprovado, ele vai ter que colocar por que foi reprovado. E aí nas suas análises depois, nos indicadores do Agilus, nos relatórios, você vai ver, eu tive 500 mil de propostas que foram reprovadas, mas isso está dividido em quê? Desse 500 mil eu tenho 100 mil que foi fraude, eu tenho 200 mil que foi por margem excedida, eu tive mais 50 mil que o saldo devedor estava maior do que o digitado. Quaisquer que sejam as opções que você tenha criado aqui, certo? Fases criadas, a gente salva aqui. E terceira coluninha aqui, ó, configurar fases de destino. Nós vamos pegar toda a nossa lista de fases e vamos montar esse nosso fluxo. Então,
quando eu subo a venda no Agilus, ele está como cadastrado. De cadastrado, para quais fases eu posso passar esse cliente? Pode ir para em análise, pode ir para pendente, não pode permanecer em cadastrada. Ela pode ser alterada para cancelada, mas no cancelado só quem pode fazer isso é o administrador e o back-office. Então é nesta parte de fases de destino que você vai configurar toda essa estrutura. Daqui para cá, de lá para lá e assim por diante, e quem pode fazer. Além disso, também é nessa parte que a gente configura alguns processos automáticos no sistema. Por exemplo, você pode nos solicitar que toda vez que passar um contrato para em análise, o Agilus peça para o usuário preencher qual que é o número da proposta que foi digitado no banco e para ele já incluir o link da formalização. Então, neste caso, após essa sua solicitação, a gente cria o que nós chamamos aqui de workflow de processo e você vem e faz um vínculo aqui dentro. Então, toda vez que eu passar de cadastrado para em análise, este workflow será executado. Por exemplo, toda vez que eu passo de em análise para aguardando o retorno da CIP, o Agilus vai abrir uma caixinha pedindo qual que é a data prevista do retorno da CIP. Então, eu tenho tudo isso configurado para que na hora que o seu back-office, na hora que o seu operacional estiver atuando, tudo esteja pronto para ele simplesmente utilizar. Beleza? Valeu, obrigado.